Maravilha. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás. Desde o ano passado que nós estamos fazendo essas lives, essas aulas, porque é muito enriquecedor a quantidade de conhecimento que a gente absorve, que aprende. Então, é o momento de nós nos conectarmos nesse período ainda muito difícil. Então, espero que todos estejam bem, suas famílias também. Bom, hoje, nossa convidada, professora Alma, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o convite, a disponibilidade. A Alma, assim que eu entrei em contato com ela de imediato já tocou esse bate-papo, essa aula, né? De fato. Então, Alma, muitíssimo obrigado. A Alma dispensa comentários, imagino que todos já conhecem o trabalho da professora, trompa solista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, uma das orquestras mais importantes do Brasil e fora do Brasil também, além de ter uma carreira consolidada no exterior. Então, Alma, muito obrigado. Prazer em conhecê-la. A gente não se conhece ainda pessoalmente. E gostaria que você desse suas considerações iniciais, por favor. Bem-vinda, Alma. Então, eu só queria agradecer o Igor pelo convite, é um prazer. E aí a gente pode trocar uma ideia, se eu posso falar das minhas ideias, né, do tema, que na verdade tem evoluído muito nos últimos 12 meses, igual eu imagino que é muito de vocês, né? Mas será que a gente já começa com o tema? Sim, Alma. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Vamos aproveitar ao máximo esse momento que nós temos aqui com a Alma. Alma, tem uma pergunta que eu sempre faço. Aqui é um bate-papo, aquilo que nós conversamos, não tem roteiro, não tem nada pré-definido, mas eu sempre acho interessante saber como que você começa o seu dia com a trompa, né? Para você, quais são os fatores que são importantes nesse começo com a trompa, se de repente você começa com exercícios de respiração, se faz buzzing, se não faz. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Então, eu começo de um jeito que eu não conheço ninguém mais que faz. Eu começo com o exercício do Caruso, a versão mais tranquila, né? Mas é basicamente para tocar bem pianinho, mas também despertar esses músculos aqui, né? Então, tem na série da Julie Landsman, ela explica tudo, então não preciso explicar, porque ela explica muito melhor. No site julielandsman.com, aí ela tem os PDFs dos exercícios e tem um vídeo dela mostrando o exercício para um aluno dela. Aí eu começo esse exercício no Dó. Aí eu vou subindo, né, meio tom até o Sol. Aí eu pulo a oitava para baixo, vou subindo de meio tom até o Dó. Aí pulo a oitava para baixo. Também a ideia do exercício é não mexer muito na embocadura, né? Que obviamente eu mexo um pouquinho, mas é para também sempre lembrar que a gente tem como pular de oitava sem fazer uma mudança drástica. Aí depois disso, e para mim eu toco isso sempre pianíssimo, para despertar a sensibilidade aqui mesmo, né? E depois eu passo a fazer outro exercício dela, que é, na verdade, são do Caruso, né? Só que ela popularizou os exercícios, que chama Lips, Mouthpiece, Horn. Lábios, vocal, trompa. Aí eu faço qualquer coisa, às vezes eu vario o exercício, mas o básico é
Aí eu vou descendo, 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 né? E aí eu faço com o vocal e faço com a trompa. Tem muitos professores que não estão a favor de fazer buzz. E aí eu acho que, tipo, você tem que escutar o seu professor mesmo, né? Porque quando você está na época de aluno, isso é muito importante, porque você tem que comprar as ideias do seu professor. Mas aí depois, quando você já se formou, e aí você pode ver o que funciona para você, porque cada um é muito diferente, né? Então, cada um tem os seus particularidades, né? O tipo, a grossura do lábio, a formação dos dentes, aí é tudo, como tem uma variação, faz sentido que tem uma variação de exercícios e de jeito de aquecer que é bom para cada um. E eu sei que para mim mudou muito, assim, no longo da minha carreira que eu faço, né? Até depende de que eu vou tocar, às vezes. Mas eu sempre começo com isso. E aí, depois disso, ou talvez começando com isso, eu já começo a lidar com as minhas fraquezas, que é a transição do meio para o meio grave, né? E aí eu faço um monte de coisa, às vezes eu faço coisas diferentes, né? Que na pandemia eu aumentei o meu repertório de possibilidades para fazer isso. Mas uma coisa que eu faço muito é simplesmente escalas para baixo. E muitas vezes eu ligo uma nota longa para estudar afinação no mesmo momento. E às vezes eu faço florato, né, que é uma coisa que eu aprendi aqui de vocês. Às vezes, né, os exercícios do Will Sanders eu não conhecia também. Isso foi muito bom para me dar mais possibilidades. Mas aí, vamos dizer, eu ligo uma nota longa aqui, e aí eu vou... Aí eu posso tocar normal, aí eu posso tocar com... Para mim, assim, é sempre fazer essas coisas, uma coisa que eu preciso fazer todo dia para me lembrar como é que faz bem. Que é uma coisa que é menos natural para mim, sempre foi. Sempre fui trompista agudo. Mas a gente precisa dar conta de tudo, né? E aí depois, às vezes eu já vou entrando no agudo de uma forma leve, né? Tipo, por exemplo, um exercício de flexibilidade que você não faz força, você simplesmente deixa acontecer, porque é muito importante a gente não forçar, né? Por exemplo, esse é um super leve, né? E às vezes eu vou até que começa a ficar difícil, aí eu paro. Porque esse momento não é para matar a boca, é para dar um oi no agudo, né? E aí depois disso eu me considero aquecida, né? Mas aí às vezes eu vou direto tocar uma música que eu preciso estudar ou que eu quero estudar. Ou às vezes eu vou tocando mais exercícios técnicos, né? Eu acho que quando eu estava começando a trompa, aí no começo, né, você toca as coisas de iniciante e tudo, mas quando eu tinha uns 15, acho que com uns 15, 16 anos, comecei a tocar o aquecimento do Farkas todo dia. Aí eu tocava isso religiosamente na faculdade. Aí eu fui estudar com o William Purvis no Yale, e aí eu mudei completamente o que eu tocava. Aí o meu professor me passou um monte de exercício bem diferente. Eu não tenho escrito. Eu acho que o Everton, um dos meus alunos, escreveu. Mas eu não vi, eu não sei se está certo. Mas aí são, por exemplo, ele me deu a versão básica, que dá para todo mundo pegar de ouvido, aí você pode tocar nele. Assim, basicamente toco em Fá, porque eu acho que em Fá é mais importante, que é mais difícil para mim. Então,
E aí tem um monte de coisa. Aí, às vezes, quando a gente não estava tocando, que foi o caso, a gente voltou a ensaiar esta semana. Mas esse último mês, aí eu basicamente pegava, ok, o que eu tenho vontade de tocar hoje? Aí eu tocava isso, né? Porque quando você não tem o seu trabalho, né? Você tem que surfar o que você quer tocar, né? E muitas vezes, isso também, às vezes, é o que você sabe que você precisa, né? Então, aí um dia eu toco umas coisas do Will, um dia eu toco o aquecimento do Farkas, uma vez, de vez em quando, uma vez por semana, eu toco os exercícios do meu professor, né? Vou tocar um pouquinho da versão mais complicada dessa. Eu também sou bom porque ajuda a acabar o ar, né? Que é uma coisa muito importante para a gente, principalmente no meu caso, muito importante para mim. E aí tem um que é de pianíssimo, de flexibilidade em pianíssimo, que eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam estudar mais. E aí tem para baixo também. Tô com a boca até cansada do ensaio. Mas é bom, assim, desafiar, tocar um pouquinho mais piano que você, de fato, dá conta. Porque aí você tá trabalhando, né? Essa parte aqui, o foco. E tem um outro exercício dele que eu gosto muito. Né? Na verdade, tanto faz o exercício exato, né? Não tem nenhum exercício que vai resolver a sua vida, né? Mas tem várias classes de exercício, né? Esse é eu falei a flexibilidade e também a habilidade em separar todas essas notas, né, que estão muito próximas, você ouvir e conseguir tocar a nota certa, né? Porque aí nessa região da trompa a gente já Eu nunca fiz isso, eu fui tentar fazer e não dei conta. Mas é isso né, que tem todas essas notas muito próximas e você tem que realmente ouvir para conseguir tocar. E também essas coisas, se você fosse algum dia tocar umas peças contemporâneas que estão escritas com a técnica de usar muita trompa natural, tipo o trio de Ligeti, aí isso é importantíssimo. Mas aí tem um monte de coisa, assim, eu comecei sei lá, 2 anos atrás a estudar muito Lieder, tipo canções do Schubert ou Schumann, né? Então eu faço isso muito. Às vezes eu pego uma canção e eu toco ela com a nota longa, numa tonalidade, e aí eu faço os exercícios de flexibilidade nessa tonalidade. Tipo, por exemplo, o meu favorito de Schubert, An die Musik. Aí eu toco a canção toda, né? E aí depois eu faço Desculpa, tô muito cansada. Mas é isso, assim,
eu já, né, aproveito para estudar uma coisa de música e aí ficar tocando uma coisa uma coisa de técnica na mesma tonalidade. Isso eu comecei a fazer porque eu estava percebendo que eu dava conta de tocar por exemplo, o aquecimento do Farkas, eu dava conta de tocar ela sem prestar nada de atenção. E isso me assustou. Porque quando a gente não está presente, né, a gente não está de fato estudando, né? Você está exercitando a boca, mas nem bem isso. E aí essa foi uma coisa que me ocorreu para ajudar a focar melhor, né? Aí eu vou revisando as coisas. Ou aí eu tento mudar a ordem das coisas. Ou por isso que também eu pego outro método, outro aquecimento para variar, né? Para não ficar num piloto automático, porque assim, a gente pode treinar os nossos pilotos automáticos a tocar trompa bem, só que a gente toca muito melhor. E aí, quando a gente vai, né, no ensaio, no concerto, no palco, a gente precisa estar lá com o nosso melhor. Então, eu acho que eu comecei a inventar um monte de truco para ajudar nisso, né, de manter o foco. E aí, eu não tenho uma escala de estudos, assim, definido, né? Eu não tenho que eu vou tocar isso X vezes por semana e tal. Eu acho que isso é muito, muito bom quem faz. Acho que se fosse chegar no momento da minha vida que eu precisasse, eu ia fazer. Mas eu era um pouco mais metódica quando eu era estudante também. Mas na orquestra a gente acaba que você já se passa uma certa, né? Em um mês você vai tocar uma variedade de peças, você já está estudando para se preparar para o seu trabalho, as coisas básicas, né? E tem semana que, por exemplo, esta semana para mim, Schubert e Dvorak é super saudável, super deixa a gente bem para tocar trompa, né? E às vezes a gente tem umas coisas ou muito leves, ou muito agudas, ou muito pesados, e aí você tem que estudar diferentemente, dependendo de que você está tocando na orquestra. Não só para se preparar, mas também para manter todas as coisas que você precisa, né? Uma coisa que eu estudo bastante metodicamente é uma coisa de, tipo, como que eu explico? De praticar os ataques no agudo. Eu faço primeiro o pianismo sem língua, e aí eu tiro a trompa da boca para ensaiar a primeira vez, não. Aí eu faço com a língua. E entre cada vez, assim, o que eu estou treinando é um momento, assim, psicológico da gente antes por exemplo. Né? Porque quando eu chego para tocar isso, que é a quarta de Beethoven, eu quero já ter certeza que eu vou dar conta, né? Então aí em vez de ficar, será que eu vou dar conta? Eu tô pensando, não, exatamente igual no seu estudo. E o que eu presto atenção é todo esse momento, né? De o ar, a boca, a língua, tudo assim, sincronizado, e o feeling que eu preciso ter com a coluna de ar e na garganta para dar certo, essa nota dar certo, né? Então, aí eu faço isso, eu começo com, ou faço sustenido, porque aí eu faço esse sustenido às vezes engana, ou com sol, ou às vezes com sol sustenido, que realmente quando eu começo a complicar. Aí depois eu toco fortíssimo,
né? Aí eu, para também praticar o ar e a solidez do ar, né? Isso é uma coisa que quando eu comecei a fazer isso, foi muito bom. Basicamente, quando eu não toco na orquestra, aí eu toco essas coisas, né, que todo mundo toca e tal. E aí, quando eu tenho um ensaio, eu faço um aquecimento muito básico. Aí eu toco um ensaio e aí eu vejo, preciso estudar mais hoje? Tipo, a pergunta é, quantas horas de ensaio, né? Eu consegui malhar ou não? Ou às vezes você tem 5 horas de ensaio, mas você não cansou nada, que uma pessoa leve. Aí você precisa estudar depois, né? Ou às vezes você foi Wagner, uma coisa assim, você teve o estímulo de treino, mas você precisa trabalhar a sensibilidade. Aí eu vou tocar aqui que eu preciso tocar. Uma coisa que eu gosto muito de tocar é uma sonata de Bach de viola da gamba. Né? Só para tipo, treinar um pouco a articulação pianista, o meu registro, para não cansar mais, mas também deixar tudo bonitinho. Às vezes eu vou só desaquecer, vou só tocar uma coisa de articulação, flexibilidade, né? Que é uma coisa que um exercício que o meu professor inventou para mim, porque eu tinha medo do Telenspiegel. Aí ele inventou um exercício que serviu para que eu tocando todo dia já não tenho medo mais. Nossa, desculpa. É uma coisa que me ajuda a ficar, né? Não só ajuda a relaxar os músculos, mas também a matar esse medo, né? Que eu tinha quando... Isso eu já fui 20 anos atrás, né? Mas eu lembro, né? Quando que ajudou isso. E muitas vezes eu toco no final do dia também. Pianíssimo no grave para eu fazer uma massagem. Mas tem dia que eu estudo mesmo depois do ensaio, senão eu não cansei, vou tocar o solo do Capricho para me cansar, ou eu faço um exercício de força do Caruso também. Mas eu acho que também a técnica, eu admiro muito quem tem uma escala, que pega toda coisa toda semana, né? Mas, na verdade, eu vou vendo o que eu vou tocar, né? Aí eu estudo a parte. Aí, tipo, eu tenho uma dificuldade na parte, aí eu procuro um exercício para ajudar, né? Ou, às vezes, eu invento um exercício com a própria coisa. Esta semana, deixa eu ver se eu consigo... Para mim, isso já está começando a entrar no meu registro, mas desculpa toda a água aqui, gente. Não tem tapete, eu estou na casa da minha sogra. Não posso pôr no chão. Mas aí eu falei assim, ok. Aí eu preciso o quê? Trabalhar capacidade de ar, né? A estabilidade e afinação nesse registro, né? Então, eu peguei, ok, nos alguns exercícios do Will tem essa ha, 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 né? Aí eu falei assim, eu vou pegar essa mesma coisa e... Aí eu falei, ok, vou inventar um
exercício, né? E aí tocando também muito mais forte do que eu vou precisar tocar. Porque aí eu sei lá na hora, né? Tem uma parte de harpa, então a gente nem vai tocar muito forte assim. Mas é bom treinar demais, porque aí é fácil. Essa foi uma coisa que eu fugi muitos anos de estudar as coisas que eu era fraca, né? Tipo, sempre a transição para o meu grave, tocando muito forte, principalmente no registro baixo, mas também no agudo, tocando muito forte mesmo. Porque, na verdade, na minha faculdade, a gente nunca era permitido tocar forte, porque a gente ensaiava num lugar bem pequeno e tal. E aí o regente estava menos, né? Era como era tocar com a Zesp, com a Mary, né? Que ela menos. Aí tem uma vez que eu fiz cacheio, Luizinho, eu não te ouvia. Foi assim, mas ela me deu a mão, assim. Eu tava tocando, não podia, né? Tocar nem quanto que eu queria. Então, Então aí mas na minha orquestra eu preciso tocar mais forte do que eu precisei na vida, assim. Porque o nosso naipe de metais gosta de tocar forte. Então aí eu entrei, e também a gente tem a nossa sala, a parede que fica atrás da gente está vazio, né? Tem a metade dele não é sólido, o som vai para trás. Então aí eu tive que melhorar nisso mesmo. E aí, na verdade, não tem muito segredo, só estudar com foco, né? No meu caso, é ok, eu tenho preguiça de estudar 3 forte, e aí eu fortíssimo, aí eu vou fazer. E aí melhora, né? Não tem segredo. É simplesmente fazer. Mas não sei, eu já aprendi muitas peças para trompa solo, música de câmara contemporânea, e isso ajuda, né? Desenvolver a técnica, né? Por exemplo... Estou tentando lembrar o trio de ligativo. Aí é nada, né? Se não tá mudando os dedos. Aí, tipo, você fica no mesmo dedo, um compasso, aí você troca. Aí todas essas coisas, estudando elas devagar, acaba sendo que você desenvolve a sua técnica. E às vezes na orquestra aparece uma coisa que também te obriga a subir de nível. Eu lembro que a gente tocou... quem foi o compositor? Foi um concerto para percussão que a gente tocou com a Evelyn Glennie. E a peça chamava Veni, Veni, Emmanuel. E eu não lembro o compositor, mas isso foi uma das coisas mais difíceis que eu toquei na vida. E aí, realmente, aí você tem que subir de nível e rápido, né? E aí teve uma peça do Andriessen, Louis Andriessen, que é um compositor, não sei se é holandês, contemporâneo. Como que chama? Esqueci. Mas é uma das peças mais pesadas que eu já toquei na vida. Então, aí, aproveitar essa vinda dessas peças também para a gente subir de nível. E se a gente não tem no nosso trabalho, né, se não é posto na nossa frente, é aprender uma peça nova, né? De peças para trompa solo tem muitos, e muitos muito difíceis. Então vale a pena. Mas tem dia que eu fico uma primeira hora e meia do dia tocando exercícios técnicos. Tem dia que eu só aqueço e já vou. Acho que depende muito do dia, né? Eu acho que também a gente tem que, principalmente na época de pandemia, né? Que eu acho que para alguns foi diferente, mas para não que foi fácil, com certeza não foi fácil para ninguém. Mas eu acho que foi muito difícil para profissionais também, porque a gente já passou, tipo, da época da vida que você, tipo, tem que criar o seu próprio agenda de estudo, ou o seu professor dá para você, às vezes, né? Aí o nosso
no meu caso, imagino que muitas pessoas que tocam orquestra, a gente estuda por conta do nosso trabalho, né? De o que a gente vai tocar, ou dentro ou fora da orquestra. A gente desenha pensando, ok, daqui a 2 semanas eu vou ter que tocar isso. Aí daqui a 3 semanas isso. E aí, mas tem essa peça daqui a 6 meses que eu não posso ficar muito longe dele, né? Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, aí fica, o que eu tenho cabeça para estudar hoje? Às vezes é técnica, eu tô com vontade de estudar técnica. Aí, quando você tá com vontade, você vai ficar mais focado, o seu estudo vai render mais. Aí, se hoje eu vou tocar uma coisa bonita, hoje eu vou tocar uma coisa, se eu aprendi uma peça nova, né? Eu aprendi a melodia lá do Oswaldo Lacerda, eu não conhecia, né? Aí um dos meus alunos tocou, aí eu falei, legal, vou aprender, né? Aí eu aprendi. Aí você tem que, né, ver o que vai render e seguir esse caminho. Porque a gente se forçar, né? Tem momentos que você tem que se forçar, né? Você tem concerto semana que vem, você não quer estudar, você tem que estudar, não tem jeito. Mas às vezes, assim, ok, o que vai me animar? Aí segue esse caminho. Eu acho que isso foi muito importante para mim nesta época. Seguir os interesses, mas também não ficar longe de o que você precisa ver, né? Tipo, todo dia eu vejo o meu grave, porque eu sei o que eu preciso. Porque passa um dia, 2, já não gosto de como eu toco mais, né? Eu acho que assim, esses são os meus pensamentos gerais. Se alguém tiver uma pergunta. Maravilha, Alma. Quanta informação valiosa, né? Uma resposta. Muito obrigado. Você citou a quarta sinfonia do Beethoven. É aquela sinfonia que não tem muita coisa para tocar, porém tem aquele compasso do si bemol que pode tirar o nosso sono, né? Sim. Bom, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Alma? O pessoal está um pouco tímido ainda, Alma. Alma, eu tenho uma pergunta. Sim, Oi. Thiago, fala, Thiago. Tudo bem, Alma? Eu queria saber se você poderia falar um pouco mais sobre os exercícios de força do Caruso, essas coisas que você faz, você já falou uma vez em uma das lives. Eu queria saber se você pode dividir um pouco mais sobre isso com a gente. Então, ele está no PDF da Julie Landsman, acho. Não tenho certeza. Mas, basicamente, é um exercício que você pode escolher que se faz. Isso, quando eu comecei a fazer, me ajudou muito, né? Porque uma coisa que eu tinha preguiça e tal. Então, se é uma coisa automática, que eu faço no final, quase todos os dias, eu faço no final do estudo. Aí, eu falei assim, o que eu tenho sobrando, eu vou gastar aqui. Então, e como depende de tudo que você estudou antes, né? Às vezes eu chego mais longe, porque às vezes a tentação é usar esse exercício como barômetro, como para medir onde você está. Mas só que se eu estudei meia hora só, vou tocar, eu vou chegar muito agudo, né? E se eu estudei o dia todo, se me cansei, aí eu não vou chegar muito longe, mas eu sei que o exercício fez efeito. Então, o que eu costumo começar no sol. E também depende quão forte que você toca, né? Obviamente, mais forte que você tocar, mais você sabe disso, né? Eu tô falando para quem não pensou nisso. Mas aí você pode... Eu faço sempre, quase sempre eu faço semitons. Mas você pode fazer tom, você pode fazer terça menor, terça maior, você pode fazer qualquer intervalo que você... Acho que o exercício até talvez chama intervalo, não sei.
Mas o importante desse exercício é não tirar a trompa da boca, né? Você respira pela nariz, você mantém isso aqui. Isso tem gente, né, que fica assim, dirigindo assim, né? Eu acho que de uma forma é a mesma ideia, de você treinar o tempo sob tensão aqui. Então, aí eu vou e tem dia que eu não chego muito longe, tem dia que eu chego no do agudo, né? Então, aí as regras do exercício é que quando você fala, você tem que parar. Aí você dá 10 segundos, você pode voltar onde você faliu. Mas a segunda vez que faliu, aí você para. Mas, na verdade, esse exercício tem que escutar muito o corpo, né? Porque tiveram pessoas que se machucaram feio com esse exercício. Então, aí talvez eu ia aconselhar para os alunos mais novos não fizerem ainda, né? Ou assistir o vídeo da Julie Lanzmann, que eu acho que ela fala um pouco mais disso. Mas aí, se você sentiu dor, para, né? Thiago, você vai chegar se... Você é super forte. Mas esse exercício me ajudou muito, mesmo, assim. Parece a coisa de tocar uma sinfonia sem assistente, né? Chegar no final muito bem, usando bem o seu ar. Porque a gente sabe, assim, quando acaba aqui a força, aí esta força acaba muito rápido. E aí você não consegue mais tocar sensivelmente, tocar piano, né? Ter flexibilidade. Então, esse exercício foi fundamental para eu subir de nível aqui essa coisa da força, né? Uma pergunta, porque quando eu geralmente estou trabalhando, tocando orquestra, eu sinto que eu não preciso tanto de trabalhar. Geralmente a orquestra tem muitas notas longas e muitas coisas, eu já acabo trabalhando a força, mas nesse período todo de ficar em casa, eu sinto que vai ficando cada dia mais fraco a coisa, né? Não, esse ano foi muito complicado. E aí eu tipo, também eles avisaram pra gente que ia tocar esta semana, na terça-feira passada. Aí eu falei, tem uma semana para dar conta de 2 sinfonias sem assistente, né? Então, assim, a gente sabe o que tem que fazer. Aí hoje eu dei conta do ensaio, né? Mas só que estou bem cansada agora. Porque realmente, assim, essa coisa de tocar na orquestra treina a gente mesmo, né? Só, tipo, esse exercício eu costumo fazer depois do ensaio de terça, mas não depois do ensaio de quarta, que a gente toca na quinta. Ou se a gente tocou, o ensaio foi todo Mozart, uma coisa mais leve, aí eu toco na quarta também. Bacana. Mas esse período do último ano foi muito punk para nós. Verdade. Alma, em cima ainda desse tema, resistência, a minha pergunta tem a ver com a pergunta do Tiago. Você disse que essa semana o repertório não é tão pesado assim na orquestra, mas eu sei que aí na Filarmônica vocês fazem com frequência, claro, antes da pandemia, repertórios grandes, né? Vocês tocam Mahler, Bruckner, com uma certa frequência. A minha pergunta Alma, quando você se depara, quando você tem um repertório muito pesado, como, por exemplo, Quinta de Shostakovich, que exige muito, né, da musculatura, se a sua forma de aquecimento, se ela muda muito, como que você trabalha esse aquecimento quando você tem um repertório muito pesado e também, em cima disso, o equilíbrio durante a semana, durante os ensaios, para que você não chegue, né, no concerto cansada, né, com a boca boa, entre aspas. Minha pergunta é nesse sentido. Na verdade, eu não mudo o básico do aquecimento, mas eu não vou estudar, né? Porque tenho que, para a gente aquecer, mas muita gente, a gente continua estudando depois de estar bem, né? Então, aí, por exemplo, mas eu costumo, na verdade, estudar depois dos ensaios. Aí eu costumo fazer mesmo aquecimento. Mas a forma de pensar nos ensaios, aí, por exemplo, tem
sei na quinta de Mahler, no quinto movimento, tem uma parte que eu não toquei. Aí, porque eu não estava permitido assistente, né? Porque aí tem que contratar, né? Aí eu falei assim, esses 4 compassos eu não vou tocar. Ou às vezes sempre tem uma coisa em comum com a quarta trompa, eu falei assim, você descansa aqui, eu descanso aqui, né? Ou vice-versa. Mas também é saber o que é forte e o que é forte, né? Porque, por exemplo, você tem uma coisa que é forte, mas você nem devia tocar forte, porque os violinos têm forte também, ou as madeiras, e aí se tem uma melodia, você não, né? Então aí já você tem que tirar o gás, aí você se poupa e também você está sendo bom colega. E aí saber quando que você realmente precisa fazer força, quando que não precisa, né? E aí, na verdade, eu procuro estar numa forma que os ensaios não vão me cansar. Mas aí eu faço fisioterapia depois, tipo, chamo de fisioterapia, mas tipo um desaquecimento, né? Aí eu não sou nos notas muito, muito graves, mas eu toco pianíssimo, tipo, por exemplo... Aí eu vou tocar, tipo, essa nota, qualquer outra mais grave que essa, até o ar acabar, tipo, 30, 40 segundos. Aí você vê que acontece uma coisa maravilhosa depois de uns 25 segundos aí, você começa a sentir aquilo no meio, né? Aí como se você está reparando a coisa, você está lembrando como que foca a coisa, né? Então, aí eu procuro fazer coisa assim, se eu tiver passado do limite, né? Mas eu procuro não passar do limite, estar com uma forma maravilhosa, né? Na quinta-feira, o ensaio geral, aí às vezes eu saio de umas partes na quinta, porque tem concerto à noite. Aí eu procuro, assim, né? Eu procuro na terça tocar muito forte, se tocar exatamente como eu quero tocar na orquestra. Aí, se eu estiver cansado muito fazendo isso na quarta, eu já dou uma madurada, né? Se moderada, porque a gente não quer se matar no dia antes do concerto. E aí, na manhã do concerto, aí eu realmente vou pensando se aqui eu vou sair aqui, ou aqui eu não vou tocar forte, ou, né? Porque é a noite que conta, né? Então, aí eu penso muito nisso. E às vezes eu falo para o colega, eu vou sair aqui, só para saber. Ou aí, quando a gente tocou música aquática, foi a minha primeiro concerto depois de um tempinho que a gente não tocou pela pandemia. Aí eu falei para o maestro, assim, no ensaio geral, eu vou tirar esses 4 compassos, que eu quero ter certeza que eu vou dar conta à noite. Ele, beleza, não tem problema, né? E eu dei conta à noite. Então, tipo essa coisa de não ter vergonha, assim, de fazer o que a gente precisa fazer, né? Se não fosse tempos de pandemia, eu tinha me treinado para fazer o ensaio geral também em concerto. Mas, nesse caso, não foi possível, né? Então, respeitar onde a gente está e dar conta à noite. Obrigado, Alma. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a professora Eu tenho, Alma? Igor. Eu tenho. Uhum. Opa, vai lá, doutor. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. A minha pergunta é relacionada a excerto. Eu queria saber como que eu posso organizar para eu estar sempre em dia com os principais excertos, né? Tá? Porque a gente foca bastante nos concertos, né? Pelo menos é um erro que eu cometo e estou tentando mudar isso, de estar sempre mais em dia com os excertos, estudar os principais ou além dos principais, né? Tá sempre no mesmo nível, parecido com o nível que a gente tem no concerto, de maturidade que eu falo, né? Uhum. Nesse sentido, assim, de como eu posso estudar, né? Até 3 por semana, ou sei lá, um todo dia. O que a senhora pensa sobre isso?
Na verdade, assim, eu não costumo, eu não costumo estudar certos. Às vezes eu estudo parte de orquestra, assim. Ou porque para mim foi essa coisa de trecho, de certo, foi muito venenoso para mim, sabe? Então, às vezes eu falei, vou estudar o solo da Quinta Tchaikovsky, né? Aí eu estudo ele não para uma audição, mas para tocar na orquestra, né? Porque para mim esse mudança de foco é muito importante. Na verdade, eu só consegui tocar muito bem os excertos depois que eu já tinha tocado um tempo em orquestra, né? Tipo, porque quando você toca a peça com a orquestra, você entendeu a peça de uma outra forma. Então, o que eu ia te falar é focar em aprender as peças, né? Em vez de só estudar o excerto, né? Estudar a peça, estudar a parte toda, escuta a peça, né? Vê a grade, né? Vê com quem que você toca, né? Porque isso é importantíssimo, né? Hoje a gente está tocando o segundo movimento da quarta de Dvorak, que tem uma melodia aí que vai passando, começa, aí tem uma parte que é clarinete e trombone, aí eu entro também. Aí como a gente está com aquário dos quatro lados, aí eu não estou conseguindo ouvir ninguém, mas eu sei com quem que eu toco, porque eu reparei, né, na última vez que eu toquei, eu vendo a partitura, né, do regente, aí eu sei que eu tô com o clarinete lá. Aí eu fui falar com ele, eu não tô te ouvindo, mas você tá me ouvindo? Tá ok? Precisa ajustar a afinação, né? Aí isso é imprescindível, né? E a gente vê isso, porque eu já cheguei a escutar várias audições na Filarmônica e dá super para ver se a pessoa entende a peça. Então, eu ia falar para você, pega a peça, escuta a peça, aprende a gostar da peça e entender o que é o funcionamento da sua parte. Porque isso vai mudar completamente a forma que você vai conseguir tocar. E também vai tirar o foco um pouco dos aspectos técnicos, que eu acho que tem gente que isso é produtivo, né? Ficar pensando nos excertos como uma coisa para estudar técnico ou desafios, né? Mas para mim sempre foi melhor tentar levar para o nível da música, né? De o que é a sua função, né? Por exemplo, uma coisa idiota, mas no Schubert, aí no acabado, no segundo movimento, a gente tem essa parte que é a segunda trompa, se não me engano, tem né? E a gente tem um crescendo e decrescendo. Então, assim, se você nunca tocou a peça, se você não, eu preciso mostrar que eu vou fazer isso e isso, eu preciso mostrar que estou observando o que o compositor escreveu, né? Aí você vai. Só que se você já tocou, você escutou, você entende que não é nada disso, não. Que é só uma marca de fraseado, né? E aí os violoncelos, quando baixo, tem tam, pam, 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 uma coisa assim, né? Eles têm uma linha pizzicato aí. Se você... Aí é completamente fora de contexto, né? Então, na verdade, o que você tem que conseguir tocar o trecho, né? Muito bem tecnicamente, mas também a gente já teve em muita audição pessoa que toca bem, mas não entendeu nada, assim, ou pegou o tempo errado. Então, acho que é até mais importante você aprender a peça. E eu também ia falar, se tem algum excerto que é muito difícil para você, dependendo do momento em que você está, talvez o melhor é você não estudar esse excerto e procurar outras peças que vão te ajudar nesse problema técnico, né?
Porque quando a gente vai e aprende a técnica com os excertos, você não está dando conta ainda, você vai criar um monte de trauma, né? Tipo, essa coisa que você nunca conseguia tocar, né? Aí, tem momento que eu vou tocar uma coisa que foi assim para mim, e eu falei, não, você não tem mais 15 anos, e isso não é difícil mais para você, né? Aí você tem que, mas só que isso é um saco, assim, eu acho que faz muito mal as pessoas começarem a estudar os trechos antes que dá conta, né? Mas, infelizmente, o sistema funciona assim. Então, eu ia falar, se estuda os trechos de uma forma que você vai dar conta. Tipo, se é uma coisa muito rápida, estuda lento, mas sabendo que é rápido, né? Tipo, quando você estuda uma coisa rápida, mais lenta, você aí tem que fazer a mesma articulação e mesmo largura de nota que você vai usar para tocar muito rápido. Por exemplo, a única coisa que eu penso, uma coisa que eu não estudei em 2, 3 anos, mas eu vou tentar. Tipo... Ok, então isso eu sei que com a minha língua eu vou ter que usar articulação dupla. Só que eu preciso estudar ela devagar. Então, vou procurar fazer a mesma articulação e as mesmas notas curtas, só que devagar. Né? E aí, esse tempo eu dou conta, eu vou ficar nele, né? Aí eu dou conta demais, aí eu vou tocando mais rápido, né? Mas o importante é a gente estudar as partes da orquestra de uma forma saudável, né? Porque é muito melhor você falar assim, eu não estou dando conta dos certos, eu vou estudar trompa, tipo, método, estudo, solos, uns anos, até que eu estou bem, que o meu professor acha que eu tenho chance, aí eu vou focar nisso, né? Porque, na verdade, quando você toca trompa bem, os excertos não são difíceis, né? Mas eu acho que é muito complicado você aprender a trompa com os excertos. Principalmente para mim foi. Mas assim, para responder a pergunta um pouco melhor, talvez, eu ia aprofundizar em cada um, né? E aí, quando você já conhece as peças melhor, aí você pode tentar misturar a ordem, né? E até estudar vários por dia. Eu acho que, na verdade, você tem que experimentar as coisas, né? Porque as pessoas querem respostas e querem, tipo... Eu tenho um aluno que quer que eu fale tudo que ele estude, né? E eu queria isso dos meus professores, mas só que você eventualmente entende que você tem que ser o seu próprio professor, né? Aí você tem que realmente avaliar quais exercícios, né, precisa de mais ajuda, de mais tempo de estudo, né? A Ligani Ster, que ela toca na Filarmônica de Nova York, que até eu vou aproveitar deste momento de desmentir uma coisa que eu ouvi dela, que alguém falou, eu ouvi falar, chegou nos meus ouvidos, que ela só entrou na Filarmônica de Nova York porque o marido dela toca lá, que na verdade o marido dela não é mais músico, ele há uns 10 anos que trabalha num escritório de uma empresa de saúde, então isso não é verdade, se você ouviu isso dela. Mas então, onde que eu estava? Ela falou assim, ela põe quando ela vai fazer uma prova, põe os excertos em três grupos. Os que ela já toca muito bem, o que ela consegue tocar mais, não sempre, e os que ela precisa estudar mesmo, né? Então, talvez os que você precisa estudar mais, você faz todo dia, né? E os fáceis você pode fazer 2 vezes por semana, né? É uma ideia. Mas, assim, tem mais poder quando você desenvolve o seu próprio sistema. Também, às vezes que eu fiz prova de orquestra, aí eu falei assim,
eu organizo mentalmente os excertos parecidos, né? Tipo, vamos dizer que a quinta de Tchaikovsky é parecido com o Sonho de uma Noite de Verão do Mendelssohn. Aí eu não vou estudar os dois no mesmo dia, né? Aí todo dia eu vou pegar um agudo, né? Eu vou pegar um dia eu ponho e o outro eu não vou tocar a mesma tipo de acerto, né? E vamos dizer, o de Mutuar, aí o Dom Juan, aí o Tutti do Heldenleben, aí, né, aí para não ficar na mesma coisa, né, para você treinar cada coisa um pouquinho todo dia. Mas eu acho que você pode experimentar com essas ideias e aí você vai acabar desenvolvendo um sistema que funciona para você. Acho que o mais importante é que você estude com todo o seu foco e você tenta realmente entender com quem que você toca, o que é a sua função, né? Porque às vezes a gente vê o certo e fazer de uma certa forma, mas aí se você conhece as outras partes, você vai mudar completamente isso. Então aí eu tenho uma resposta muito longa e estendida, me desculpa, mas eu pensar nessas coisas. Obrigado. Maravilha. Eu acho que alguém tinha chamado na hora que o Beethoven perguntou. Era Qual foi a eu. impressão? Beleza, Miguel. Faça a sua pergunta, por favor. Boa noite, Alma. Boa noite a todos. Então, a minha pergunta tem relação com o que você disse sobre ter que tocar mais forte por conta de algumas situações dentro da sala. E o que você faz, o que você estuda para que você consiga tocar mais forte, porém com qualidade, né? Porque com certeza você deve prezar qualidade sonora. Então, o que você faz na sua rotina, nos seus estudos, para ter o aumento de som, né? Para você conseguir tocar mais forte e, claro, né? Para você conseguir tocar mais forte pela quantidade de tempo necessária do ensaio. Tá. Na verdade, assim, a resposta é simples demais. Eu simplesmente toco forte. Aí, você pode pegar qualquer coisa. Tem uma coisa... O clássico, né? O exercício da nota longa, né? Isso é maravilhoso. E você, aí, você trabalha o controle do crescendo também, né? Mas muitas vezes... Tipo, eu fiquei aqui no outro dia tocando o que eu estudo isso com a própria peça da orquestra, na verdade, assim. Isso é o que eu mais faço. Aí ontem eu estive... Aí eu toco mais forte do que eu dou conta. Mas eu fico tentando tocar com qualidade. Aí eu procuro poder fazer mais forte do que eu vou precisar, né? E tem coisa que a gente não chega nesse nível, né? Tipo, a terceira de Mahler, você tá no final. Aí você tem, tipo, duas linhas de Lá fortíssimo, assim. Aí não, lá é fazer o seu melhor, né? Mas, e também não começar muito forte, começar você meu entender o que você tem e dar os recursos de uma forma sustentável, vamos dizer. Mas costuma ser a coisa da própria orquestra. Às vezes eu faço nos exercícios, vamos dizer, vou tentar tocar mais forte que eu posso no aí eu não respirei bem, não cheguei muito longe, né? Mas aí, ok, não foi sucesso. Aí, esta vez eu vou respirar mais, vou tentar usar melhor os meus recursos para chegar na nota de baixo, assim, bem cheio, né? Aí isso pode ser qualquer coisa, assim, escala, arpejo ou notas longas, ou uma parte de orquestra é uma forma mais prazerosa de estudar isso, né? Você pode pôr uma gravação de Mahler Strauss e
aí, pá, né, de tocar o mais forte que você puder, né? Pode ser Perfeito, qualquer obrigado, coisa Alma. mesmo. É só fazer. E em todos os Ok, registros. perfeito. Maravilha, obrigado, Miguel, pela pergunta. Alma, a Ana tem uma pergunta para você. Ela escreveu no chat, eu vou ler aqui, tá? Ela escreve: Olá, professora, boa noite. Atualmente estou fazendo meu TCC e minha pesquisa é sobre a atuação da mulher na música erudita. De acordo com a sua experiência, qual é a sua concepção sobre a mulher neste mundo musical erudito? Pergunta da Ana. É complicado. Isso não foi... Eu senti isso mais quando eu cheguei aqui, porque de onde eu sou, eu tinha um monte de exemplo de mulher trompista, né? E músicos, né? Tipo, a metade da minha faculdade de música era mulher, né? Talvez tinha mais nos violinos e tal. Nas trompas eu coincidi com uma, e aí ela formou, e aí entrou outra, mas ficou pouco tempo. Mas sempre tinha, né? E eu tinha exemplos, a Julie Lansman, a Jen Manton, né? Então, para mim, chegando aqui foi, nossa, mas ser mulher de tocar trompa, isso foi, né? Tinha a Priya Valesca, né? Mas na Filarmônica eu fui a primeira mulher a tocar no naipe dos metais. Então, não, isso não é verdade, mas eu fui a primeira a ser contratada. A gente já teve, a Pri já tinha feito cachê. Então, aí eu entendi um pouco mais, né? Tem umas coisas que são diferentes, né? Que às vezes a questão da vestimenta, né? Que às vezes o homem vai de casaco ou terno, né? E até tem pouca liberdade para se expressar, né? Isso está mudando, mas no passado tinha que ir, era como um uniforme, né? E para a mulher isso já tem mais liberdade, também talvez às vezes mais julgamento, ou se você vai tocar com uma orquestra, um concerto de violino, você precisa ter um vestido para uma noite, um vestido para outra noite, né? Tipo, isso é um pouco desafortunado. E na minha orquestra a gente toca, as mulheres têm que usar saia. Aí isso me afeta porque eu não posso esvaziar a água entre as pernas, né? Então tem que fazer assim. Aí isso já causou problema, né? Uma peça que a gente entrou caminhando, uma peça do John Corigliano, eu tive que mudar o vestido e o sapato que ia usar porque não ia dar conta de tocar andando de salto, né? Então aí são umas questões que entram e às vezes, se já tiveram incidências de ter sofrido por machismo, né? Também, ou até sem a pessoa quer, né? Foi uma coisa que simplesmente aprendeu assim, o mundo está mudando, as pessoas às vezes assim, não é por maldade, simplesmente acontece. Mas eu não sei exatamente como responder a pergunta, porque não foi uma coisa que foi muito parte do meu pensamento até recente, né? E agora eu vejo que é importante, assim, tocar muito bem para ser um exemplo, né? Não só tocar bem para mim, para o meu próprio trabalho e o meu próprio orgulho de tocar bem e fazer um bom trabalho, mas também para as meninas, né? Mas eu acho que tá mudando tudo, né? Tá virando completamente normal e tem que ser assim. Obrigado, Alma. Obrigado, Ana, também pela pergunta. Um tema muito importante que nós temos que debater e conversar cada vez mais sobre isso. Alma, nós estamos caminhando para o final, né? Infelizmente, passa muito rápido. Também não quero
tomar muito seu tempo, sei que você teve um dia muito cansativo. Nós temos uma pergunta no chat do Marquinho, nosso amigo Marco Aurélio. Ele pergunta, Alma, se você acha que o esporte, além dos benefícios físicos que ele nos traz, também ajuda nas questões psicológicas e no controle mental. Pergunta do Marquinho. Sim, mas na verdade... Sim, com certeza. Mas eu até vi o oposto acontecer muito, né? Que no meu equipe de natação, as meninas ficam muito nervosas para competir. E eu fico assim, tipo... É muito mais fácil do que você tocar no solo de trompa, né? Aí eu vou, me foco, eu uso as mesmas técnicas que eu uso na trompa e vou e nada. E aí eu consigo todo o meu rendimento, né? Pelas coisas que eu aprendi na trompa, né? Mas pode ser que você, se você tem um nível no esporte alto, antes que você chegue no nível alto na trompa, que isso poderia passar desse lado para o outro também. Mas nesse aspecto da competição, do foco, né, de ter bons nervos no fogo, eu até vi isso mais do oposto. Mas tem o negócio do treino, de você entender o treino físico, né, como que funciona. E isso, o Canelinha pensa muito assim também. É engraçado que eu adoro ouvir ele falar disso, porque eu penso exatamente igual, só que eu acho que ele aprofundizou mais ainda dessa coisa de você entender o treino de resistência para esporte e você poder aplicar isso na trompa, né? Tipo, às vezes eu penso assim, essa peça é como fazer uma corrida de 800 metros no atletismo. É tipo, uns 3 minutos, assim, no nível alto, né? E às vezes uma peça é uma maratona. Às vezes é uma corrida de cross country, né? Que você é longa, mas você tem uma subida que você tem que fazer mais força, né? Que é um momento você tem que tocar muito agudo, muito forte. Aí você tem um momento mais plano que você pode recuperar, né? Aí tem um monte de paralela. E o próprio treinamento do esporte ajuda você a entender seu corpo e medir os seus recursos, né? Tipo assim, eu sei que eu tenho essa resistência, aí, tipo, vamos dizer, eu vou fazer 8 repetições de 100 metros na piscina. E eu vou descansar, vou sair cada 2 minutos, vamos dizer. Você sabe, você acaba entendendo o que você pode dar em cada um para completar a coisa. Que é a mesma coisa, né? Que no Dvorak hoje, o quarto movimento é bastante pesado, né? Mas aí eu sei quantas páginas que falta, aí eu sei que, ok, aqui eu não posso dar 100% neste momento, porque aí eu tenho que chegar lá. E aí, tipo, aí para você administrar os recursos, acho que o treinamento de esporte é muito útil. Muito bacana, Alma. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Alma? Por nada, Marquinhos. Beleza, acho que não. Alma, então, só te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o convite, mesmo nessa semana tão corrida, né? A Alma está se mudando, né, pessoal? Não do Brasil, pelo amor de Deus, está mudando de casa, né, Alma? E os ensaios voltaram também na orquestra, então com uma semana puxada, e mesmo assim a Alma ela não cancelou, né, nosso encontro virtual. Então, Alma, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que foi assim muito enriquecedor para todos nós. Foi um prazer muito grande te ouvir. Assim, parece que estamos aqui há pouco tempo, porque foram temas variados que você abordou e temas muito importantes. Então, Alma, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos também pela participação. Tá? E espero que em breve a gente possa se encontrar, né, todos nós, no momento
oportuno e após essa pandemia, né, que a gente possa tocar junto, fazer grupos de trompa, participar dos encontros da associação. Enfim, tudo de bom para você, Alma. Muito, muito obrigado. Muito obrigada a você, Igor, e pelo convite. E eu estava falando para ele antes que as pessoas entraram. Parabéns para quem está ainda aguentando, querendo, vamos dizer, escutar live, né? Porque já a gente teve tanto e teve muita informação. Então, assim, eu admiro muito quem está querendo assistir e aprender mais ainda. É um prazer compartilhar. Com certeza, Alma. Eu sempre falo assim, né, que o projeto que eu acho que quem conseguir aproveitar esse momento difícil para aprender, para adquirir conhecimento, com certeza estará à frente, né? Então, eu acho isso muito importante, beber dessas fontes, né, para que a gente possa construir a nossa maneira de tocar o instrumento. Também uma forma da gente se conectar, né, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo que remotamente, é importante. Obrigado, Alma, muito obrigado mesmo. Alma, só uma última curiosidade, que trompa você está utilizando? Porque você tocava no 103. É um Rauk. Não entendi, Alma. Rauk. Rauk? A gente fala Rauch no Brasil. Eu confesso que eu não conheço essa trompa. Fiquei curioso. Eu acho que é o único outro que tem aqui o Felipe, né? O aluno do Philip, que tem um que foi do Luizinho há muito tempo atrás. É o Matheus. Matheus. Nossa, gente. Nossa Senhora. Desculpa, Matheus. Mas ele vendeu agora. Tá. O Thiago o dele tinha um problema no agudo, eu acho. A dele tava bem, bastante questões para resolver, né? Tinha que trocar algumas. Eu tenho a minha 103 lá, e aí teve um momento que eu falei assim, eu quero tocar essa trompa. Que assim, na verdade, não é muito mais fácil tocar, não. Tem umas coisas que são muito mais difíceis. Mas aí me agrada mais. Mas é mais gostoso de tocar, né? É mais gostoso. Não sei, talvez algum dia eu volte a tocar 103. Bacana, fiquei curioso. Bravo, Alma, tá suando. Nossa, magnífico. Muito, muito bom mesmo. Foi muito, muito agradável. Gente, é isso então. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Alma. E um grande abraço. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, Raine. Valeu, Marquinho. Abração. Boa noite, professor.